Boa noite a todos. Eu declaro iniciada a nossa audiência pública a respeito do saneamento básico do município de Lagoa Vermelha, hoje, no dia 9 de novembro de 2021. A conhecimento da população, farei a leitura do projeto de lei número 93 de 2021, do dia 4 de outubro deste ano. Aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, e dá outras providências. No artigo 1º, fica aprovado o Plano Municipal de Saneamento Básico na forma dos anexos 1, Plano Municipal de Saneamento Básico, Água e Esgotamento Sanitário. 2, Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. E 3, Plano Municipal de Gestão Integrada de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas, os quais são partes integrantes da presente lei. No parágrafo único, o Plano Municipal de Saneamento Básico, referido no caput deste artigo, terá vigência pelo período de 4 anos, a contar da publicação desta lei. No artigo 2, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Da autoria do prefeito municipal Gustavo Bonotto e o secretário municipal da administração Iderir de Jerônimo. Nos considerandos do município, para este projeto, na mensagem número 98, considerando a importância de um plano municipal de saneamento básico como instrumento de gestão e de desenvolvimento sustentável, sendo um balizador que deve subsidiar e direcionar todas as políticas públicas e programas no âmbito local e nas atividades fomentadas pela administração municipal e demais órgãos governamentais e instituições envolvidos. Considerando a criação da Lei Federal número 11.445 de 2007, denominada Lei do Saneamento Básico, e do Decreto Federal número 7.217 de 2010, que regulamentou a gestão do saneamento dos municípios brasileiros, estabelecendo os princípios fundamentais que devem reger as gestões e as atribuições comuns e específicas de cada ente da federação, e impondo prazo para suas ações. Considerando também que o saneamento básico foi definido pela Lei nº 11.445 de 2007 como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais relativo aos processos de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Considerando também que o município municipal de saneamento básico deve garantir a promoção de segurança hídrica, prevenção de doenças, redução de desigualdades sociais, preservação do meio ambiente, desenvolvimento econômico do município, ocupação adequada do solo e a prevenção de acidentes ambientais e eventos como enchentes, falta de água e poluição, entre outros. E também considerando a realização da atualização e revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, com apoio da sociedade, através de fóruns e discussões e audiência pública. Então, esse é o projeto que veio do Executivo Municipal, que foi apreciado na Comissão Permanente já de Legislação e está na Comissão de Infraestrutura, no qual é representada por mim, Gabriel Vieira, vereador Ranieri Bosa, vereador Juarez Lorenzon, vereador Valdir Pomati e vereador Wilson Papeleiro. E agora também em debate para todo conhecimento da nossa população. E aproveitando a oportunidade, chamo o secretário do Meio Ambiente, o senhor Dalvan da Costa, para que possa explanar um pouco mais sobre esse projeto do Executivo Municipal. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores. Boa tarde a todos que estão presentes, aos ouvintes também. Então, esse plano de saneamento básico, ele foi contratado pelo município, ele foi realizado, então, através de uma empresa terceirizada, né, que realizou, então, todo esse estudo e levantamento para identificar os pontos que necessitam, então, das melhorias no município. Então, ele é dividido na parte de drenagem, água e esgotamento sanitário e também drenagem pluvial. Esse plano
qual que é o objetivo principal dele. Então, esse plano ele vai traçar as metas a curto, médio e longo prazo para execução dessas obras e de serviços pela municipalidade. Então, ele identifica os pontos e traça principalmente as metas e objetivos. Então, vai ser algo que vai gerir a administração, não somente essa, mas também administrações futuras, para a execução dos trabalhos que devem ser realizados. Fico aberto também aí à disposição para dúvidas e questionamentos que venham a ter nesse sentido. Pergunto a algum vereador se tem algum questionamento a fazer ao senhor secretário Dalvan. Vereador Josmar? Vereador Ranieri? Oi? 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 Teste. Secretário Dalvan, primeiro, obrigado por ter comparecido e esclarecer algumas dúvidas para nós. Esse é um processo bastante extenso. Acredito que o mais extenso que tem aportado na Câmara até então nessa legislatura. São aproximadamente 800 páginas que compõem na verdade são 3 planos diferentes, né? É o plano de saneamento básico, resíduos sólidos e manejo de águas e drenagem de águas pluviais. Eu achei o plano bem construído na apresentação dele, onde caracteriza a Lagoa Vermelha, as dificuldades que a gente tem em relação à questão do saneamento, a própria abordagem a respeito da construção das taxas que compõem as contas de água atualmente, que tem uma delegação, um convênio com a Corsã, enfim. A minha dúvida ela é bem pontual. O plano ele não tem uma característica de redação em forma de projeto de lei, ou seja, ele não tem um texto que determine as metas dentro de um período temporal assim de forma mais objetiva. Ele faz um apanhado mais, a palavra não é literal, mas não é uma redação de projeto de lei. A minha dúvida dentro desse apanhado de 800 páginas, nós temos metas específicas com prazos a serem cumpridos e previsões orçamentárias para sua execução? Ele existe, sim, alguma parte como que ele é caracterizado. A parte de curto prazo, então ele seria de 1 a 4 anos, médio prazo de 4 a 8 anos e longo prazo até 20 anos. Então, ele tem as metas traçadas nesse quesito, curto, médio e longo prazo. Então, que seriam as metas específicas do plano em si. Não sei se consegui esclarecer sua dúvida nesse sentido. Essas metas, elas balizariam novas legislações que viessem a tratar sobre temas inerentes, como, por exemplo, resíduos sólidos ou mesmo a questão do manejo de águas aqui no município? Sim, sim. Essas metas elas balizam as ações que devem vir a ser tomadas futuramente nesses pontos específicos. Uhum. Como o senhor comentou, eles são 3 etapas, podemos dizer assim, desse plano de saneamento, onde ele tem metas específicas para cada um deles. Então, tanto para a questão de resíduos sólidos, saneamento básico, água e esgotamento, né? Uhum. E também a parte de drenagem pluvial. Então, ele vai ter no plano as metas para cada um deles a curto, médio e longo prazo. Hoje, a parte de esgotamento e água é a Corsã, né, que tem a cessão. Em partes não foi realizado ainda, então ele está bem específico, principalmente nesse ponto, com prazos para que seja, então, feita essa execução. Uhum. Ele não prevê nenhuma alteração nessa forma de execução de serviço. Hoje, por exemplo, temos a Corsã, ele não prevê uma alteração, não prevê municipalização, nada disso. Não, ele somente traça as metas e a médio, curto, médio e longo prazo. Uhum. Eu li também no histórico que o que deflagrou a obrigatoriedade da criação desse processo seria um marco legal do saneamento básico, que foi votado no Congresso, a questão de pouco mais de um ano atrás. Casualmente, a mesma legislação que também deflagra o processo de privatização das estatais que trabalham com água e saneamento.
como é que o senhor vê a relação desse processo com o processo de privatização da Corsã, que talvez possa ser discutido nessa casa nos próximos dias? Sim, esse é até um ponto que não vou dizer que nos preocupa, mas é um ponto que vai vir a bater de frente, vamos dizer, com a questão do plano, porque aí, havendo a privatização, a empresa que houver a concessão em si, o aditivo de contrato, ela vai também ter que se adequar para realizar essas ações. Então, as ações elas são no âmbito do município, independente se for a Corsã ou caso haja essa privatização, também nós deveremos seguir esse plano para a execução dos próximos passos. Então quer dizer que a Corsã, uma empresa privada que vier assumir esse processo, tem que adequar a sua prática ao que está previsto no nosso plano, a especificidade de Lagoa Vermelha. Isso, porque podemos dizer assim que a lei que existe, o esgotamento, e, enfim, o que consta no plano era uma obrigatoriedade da sociedade ter, né? Então, as empresas que vierem também elas devem estar de acordo com o que está no plano para que a gente consiga atingir essas metas que estão traçadas ali. Então, no seu entendimento, a aprovação desse plano é importante porque salvaguardaria a Lagoa Vermelha de algum outro de dificuldades eventuais a respeito de uma possível terceirização. Não somente é isso, mas ele se trata de muita importância porque ele vai guiar os próximos anos as ações que devem ser tomadas. Como ele tem até o longo prazo, 20 anos, independente da administração, essas demais administrações também que entrarem, elas vão ter que ir cumprindo essas etapas que estão no plano conforme o cronograma, né? Então, é algo que vai balizar as administrações. Ele tem que ser atualizado a cada 4 anos, então haverá outras atualizações. O que acontece? Então, é verificado quais ações foram cumpridas e atualizado também com ações que deverão ser cumpridas em anos futuros. Dentro desse cronograma, então, prevendo as ações de curto prazo, quais seriam as principais, até para que as pessoas que nos acompanham em casa, pela internet, aqui quero mandar um abraço para o professor Juarez Lorenzon, ele não está presente aqui no plenário, ele está em trânsito, mas está acompanhando a sessão através dos aplicativos. Como é que o que a gente pode esperar, se aprovado for esse plano, das primeiras ações, quais seriam as primeiras iniciativas por parte tanto da administração pública quanto da empresa, que pode ser a Corsã, pode ser uma terceira empresa, nesse período de 4 anos? Quais seriam as metas principais? O que muda na vida do lagoense a aprovação do plano? Na verdade, ele é bem abrangente, vereador. Se eu citar algum, talvez eu até possa ocorrer algum equívoco. No seu entendimento, o que tem de mais importante que vai alterar mais significativamente a vida do cidadão? Principalmente a parte de tratamento do esgotamento sanitário. Hoje o nosso município ele não tem o tratamento, não tem a separação total do esgoto, né, do esgotamento sanitário. Pouca parte ainda se tem é utilizada a questão da separação individual, né, com fossa, filtro e sumidouro. E nesse sentido, então, procura-se ter uma melhora que a gente consiga em um tempo, não vou dizer tão curto também, que seja a curto prazo, porque é uma questão bem abrangente, né? Mas que consiga ir melhorando, principalmente essa parte da questão de tratamento de esgoto no nosso município. A implantação desse centro de tratamento de esgoto incide em algum custo para o cidadão? Olha, acredito que provavelmente, posteriormente, ele terá taxas. Eu imagino que sim, devido à questão da implantação mesmo do tratamento. Então, provavelmente sim, mas é algo que virá a ser discutido e no momento que se tenha realmente. Porque hoje, se eu não estou enganado, em torno de 80% do nosso município ele não tem nenhum tipo de tratamento de esgoto. Então, é um número bem alto, né? Uma estimativa bem abrangente. E as edificações que já possuem esse sistema de tratamento de fossa, filtro e sumidouro, elas também teriam incidência da taxa de tratamento de esgoto ou não? Não vou saber responder essa questão, vereador. Não, até para não daqui a pouco responder de forma equivocada. Não, tudo bem. De minha parte é isso. Muito obrigado, vereador Ranieri. Vereador Pomati. Vereador Wilson, o senhor tem alguma colocação? Vereador Márcio Marques, o senhor tem alguma colocação? Vereador Sérgio Vieira. Vereador Luiz Carlos Kramer. Deixo aberto espaço de 5 minutos para a população lagoense que esteja nos acompanhando através do Facebook da Câmara. Se tiver algum questionamento ao secretário da Agricultura e Meio Ambiente, senhor Dalvan.
nesse período de 5 minutos, através do nosso meio de comunicação do Facebook, do site da Câmara de Vereadores, também ali não obtivemos nenhuma pergunta e questionamento. Secretário Dalvan, agradeço a tua participação nesse momento e fica à disposição para nós, se porventura a gente tem algum outro questionamento, lhe chamo novamente. Com certeza, agradeço os questionamentos também que tiveram. Desculpa se não fui claro em algum ponto e fico à disposição também para caso venha haver questionamentos para que sejam respondidos. Muito obrigado. Neste momento, convido o senhor Arilson, do Sindiágua, para fazer sua manifestação a respeito desse projeto e, se porventura também tiver uma outra situação referente ao saneamento básico do município de Lagoa Vermelha, tenha a oportunidade. Boa noite a todas e todos, é uma satisfação estar aqui falando com vocês, também falar com a assistência que está em casa, o presidente Gabriel, secretário Dalvan, que representa aqui o governo municipal, e também o vereador Ranieri, que nos convidou, e especialmente nossos colegas da Corsã que estão aqui. É muito bom, é muito importante discutirmos o Plano Municipal de Saneamento Básico, principalmente por essa polêmica que está aí no ar no Rio Grande do Sul, esta água fervendo que nós temos aí nesses últimos dias, aliás, últimos dias não, desde março, onde o governo anunciou uma privatização do saneamento, e a gente sabe muito bem que saneamento não é somente água e esgoto, e vocês aqui estão colocando no plano municipal os quatro eixos, que é a drenagem, resíduos sólidos, a água e o esgoto em si. Agora, dizer para vocês aqui que Lagoa Vermelha, a Corsã, eu não falo pela Corsã, falo pela nossa entidade de defesa dos trabalhadores, mas também com dados concretos da nossa companhia, e isso a gente não pode deixar para trás nesse momento. A Corsã hoje só não faz saneamento aqui em Lagoa Vermelha e nos demais municípios do estado do Rio Grande do Sul porque ela não quer. Porque hoje nós temos um programa desenvolvido. Aliás, vamos voltar um pouquinho atrás na Lei 11.445, quando ela estabeleceu novas metas de saneamento lá em 2007. A partir de 2011, construiu-se o Plano Nacional de Saneamento Básico, que é o Plan SAB, que em 2013, dezembro de 2013, foi assinado o Plan SAB, e a partir daí temos uma nova visão de saneamento no país. E aí tem aquilo que vocês já disseram aqui, para esgotamento sanitário, as soluções individuais, que é fossa, filtro e sumidor. A partir daí, nenhuma residência mais é aprovada sem ter esses itens. Isso foi a partir do Plano Nacional de Saneamento Básico. E aí nós tínhamos 20 anos para cumprir isto. E passado o primeiro ano, o último ano, aliás, do governo lá de 2011 a 14, no governo Sartori, o governo seguinte, aquele momento, desenvolveu um grande projeto dentro da Corsã, que hoje atingiria quase 50% de saneamento no estado do Rio Grande do Sul. Claro, vamos deixar isso muito claro, esse projeto só serve para unidades unifamiliares, não serve para prédios, só para casas até 2 andares. E com toda certeza, se a Corsã quisesse ter implementado, nesse último período, esse projeto, que é o Solutrat Corsã, se vocês quiserem depois, só pesquisar no Google, Solutrat, Temudo, Corsã, Barbada, que vocês vão saber o que é o Solutrat Corsã, que isso representa muito, mas muito mesmo no saneamento do estado do Rio Grande do Sul. E aí vocês estariam bem servidos aqui, inclusive, que hoje eu vi aqui que não tem saneamento, não tem esgotamento sanitário na cidade, coisa fácil, é só querer fazer, é só querer. E aí vem os projetos de privatização. E aí tem uma situação que aconteceu hoje em Porto Alegre, que a gente soube que o prefeito dessa cidade, ele assinou um protocolo de intenções para assinar um aditivo contratual, que por sua vez, todos nós sabemos que leva à privatização da Companhia Pública de Saneamento. A própria lei que vocês já disseram aqui, a 14.026, ela é, digamos assim, um passo não para privatizar as companhias, mas sim um passo para levar as companhias que não têm condições a serem privatizadas. E a Corsã, por incrível que pareça,
por mais que nós tenhamos gestão que queira privatizá-la, mesmo assim não conseguiu se desclassificar. Ela é uma das 10 companhias classificadas que cumprem à risca o marco regulatório de saneamento, inclusive com a capacidade econômica e financeira de alcançar as metas, coisa que o atual presidente e o governo diz que a Corsã não tem condições, que vocês ouvem isso quase que diretamente. Quem vive com a política, a justificativa de privatização é: nós não temos condições de cumprir o marco regulatório de saneamento. Mas, ao mesmo tempo, vereador Gabriel, a Corsã vai mandar para esse município, e o prefeito, aliás, já mandou para esse município, que da outra vez que a gente esteve conversando, né, Itacir, com o prefeito, ele nos mostrou o aditivo, e você acho que estava lá, né, Gabriel? Não sei se estava lá o aditivo, né, mas só que estava ali, bom, vão fazer, não vão fazer. Só que agora está chegando muito próximo de terminar o prazo da Lei 15.708, que é a lei da privatização da Corsã. Não tem nada a ver esta lei com o marco regulatório de saneamento. São duas coisas totalmente diferentes. Uma é a lei que privatiza a Corsã, outra é a lei do marco regulatório. Esta, da Lei 14.026, ela só vence em março do ano que vem. E aí, subindo numa linha cronológica, o que acontece? O que a lei do saneamento prevê? Primeiro, faça uma regionalização. Veja bem, regionalização. Vocês hoje estão no mesmo bloco do litoral norte, que é lá onde eu moro. Então, se eu fizer bobagem lá com as minhas águas, vocês aqui vão pagar a recuperação lá. E vice-versa, se vocês não cuidar direito aqui, eu vou pagar lá, o que é, na nossa visão, não é o correto. Mas ela previa dividir os estados em blocos regionais. Qual é o objetivo da regionalização? Equilíbrio econômico, financeiro e técnico das ações. Ou seja, aqui você tem que ter cidades, na nossa opinião, em cima, baseado na lei, cidades que têm as mesmas características, são abastecidos pelos mesmos mananciais, e aí trabalhar junto para fazer esta recuperação. Não é Lagoa Vermelha com Alegrete, por exemplo, Lagoa Vermelha com Barra do Quaraí, que hoje é o que diz dentro do projeto do governo. Aliás, soubemos há pouco que o governo apresentaria, soubemos detalhe que o governo apresentaria até o final desta semana um projeto, e agora já recuou, porque ele não tem projeto para o saneamento. E aí ele coloca coisas piores ainda. Dentro dos blocos, ele faz Tio Hugo com Bagé. O que Tio Hugo tem a ver com Bagé? Se faltar água em Bagé, se a gente estava falando com o vereador de Tio Hugo, que não tem Corsã, nenhuma das duas tem Corsã, a gente conversou com os vereadores e disseram o seguinte: quando faltar água em Bagé, então eu tenho que pegar o caminhão-pipa e levar água para Bagé. Bom, pela lei, pelo objetivo do bloco, é mais ou menos isso. Então, nós temos que primeiro estudar isso, vocês têm que ter isso em mente, primeiro dar uma olhada nessa regionalização, porque é importante fazer o plano municipal, é fundamental, senão não tem verba. Faz parte do jogo. Agora, como é que eu vou chegar lá? Aí tem a cronologia. Primeiro, regionalizar de forma coerente. Segundo, é ver se aquela companhia estadual ou privada ou o próprio município tem condições financeiras de cumprir. Isso já deveria, os blocos deveriam ser até 15 de julho. Não aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, de 15 de julho a 31 de dezembro, ver se eu tenho condições de cumprir o marco regulatório, ver se eu tenho condições de cumprir, e é essa cronologia. E a partir de 1º de janeiro do ano que vem, até 31 de março do ano que vem, fazer os aditivos contratuais. E aí vocês têm que dar uma olhadinha. O aditivo contratual da Corsã, ele tem vários pega-ratão. Mas o que precisa ter? São 5 itens apenas. Primeiro, as metas, 90 e 99. 90 de esgotamento sanitário, tratamento, e 99 de água. Esse é líquido e certo. Segundo, um plano de falta d'água, de intermitência de água. Ou seja, quando der um vazamento, a Corsã tem que ter um planejamento, ou a empresa, a operadora, tem que ter um planejamento para desviar e deixar o mínimo possível as pessoas sem água. Terceiro, um projeto para perdas, controle de perdas. E aí nós temos que dizer bem claramente, e a gente já disse para o prefeito, uma coisa é perda física,
que é o vazamento, outra coisa é perda comercial. O que é perda física? É aquilo que eu já disse. Vazou, fez na estação e não cobrou, enfim. Mas a perda comercial, às vezes a gente diz assim, está dentro das perdas da companhia? Sim. Só que são pessoas que não têm condições de pagar a água, mas elas continuam com água através. Não estamos aqui defendendo o gato, pelo amor de Deus. Não levem por esse lado. Mas são as pessoas que fazem um gato, as pessoas que usam água daqui e dali, usam a água tratada, que é uma questão de saúde pública, mas não têm condições de pagar. Então, isso é perda comercial. Então, nós temos que definir quais são essas perdas. Quarto lugar, a Corsã tem que ter qualidade na sua água que ela distribui. 53% das nossas companhias, das nossas estações de tratamento, tem a certificação ISO 9001. Então, nós estamos passando da metade já na qualidade. E, em quinto lugar, não menos importante do que os outros, é a capacidade econômica financeira da empresa operadora, o que eu disse antes. E a Corsã, não é o Arilson que está dizendo, é o Valor Econômico que fez uma pesquisa e contratou uma empresa para fazer uma auditoria dentro das empresas estaduais, e a Corsã, por incrível que pareça, no país é a quinta companhia que atende o marco regulatório de saneamento. Entre as 27, a Corsã está entre as 10, e entre as 10 ela é a quinta. Ou seja, nós temos condições, basta nós queremos fazer. Deixar bem claro para vocês aqui que o nosso prazo de assinatura desse aditivo é 31 de março. Este prazo é importantíssimo. A lei 15.708, que é a lei da privatização, estabeleceu dia 15 de dezembro. Por que dia 15 de dezembro? Aí eles vão distribuir uma migalha de ações para os municípios, de acordo com o seu tamanho. E aí, gente, vocês vão pegar, os municípios, todos os 307, vão pegar 10%. É o que está lá na lei. Esses 10% diluídos, vocês vão ganhar tudo de uma vez só, e aí hasta la vista. Você foi, a água terminou. A partir daí, serão mais 40 anos nas mãos de uma empresa que vocês nem conhecem quem vai comprar a Corsã. Vocês nem sabem. Mas ela vai ser vendida na Bolsa de Valores, caso conseguirem passar esses aditivos. E hoje, em Porto Alegre, nós entendemos uma questão, politicamente, o governador fez um ato, e para nós foi o maior fracasso, porque ele convidou 307 municípios e apareceram 11. 11. Isso significa que os municípios não estão olhando com bons olhos esse projeto da privatização da companhia. Então, nós temos que olhar muito atentamente, porque o que vocês fizerem aqui vai ser reflexo não para 4, 8 anos, são 40 anos, são 10 legislaturas. 10 legislaturas, vocês vão estar trabalhando daqui para frente. E é isso que nós temos, essa responsabilidade que nós temos que ter. E casualmente, esse solutrate que nós já temos dentro da Corsã, ele está no novo aditivo contratual. Ou seja, dentro da Corsã não pode fazer. Agora, a iniciativa privada pode. Está lá dentro, é um dos itens. Um outro item importantíssimo, e aí temos que alertar a população que nos acompanha, quem está aqui, e principalmente vocês que são representantes do povo. Nova reestruturação tarifária. A Corsã disse hoje que até 2027, 2028, tem o INPC como reajuste de tarifa. A partir de então, tem uma reestruturação tarifária. O que é isso? Vai ter a tarifa normal da Corsã, mais uma tarifa variável. A tarifa variável, ela está escrito lá, de acordo com a necessidade do município, nós vamos cobrar. A normal vai continuar essa mesma que nós temos hoje. Agora, se Lagoa Vermelha precisar de R$1 milhão, quem vai pagar são os munícipes, e isso nós temos que deixar bem claro nesse momento, está lá escrito. E outras coisas, hoje você vai aqui no fórum e discute com a Corsã. A partir de então, a Organização Mundial do Comércio, com sede no Canadá. Está lá escrito, não sou eu que estou inventando. Isso tudo está escrito no aditivo. Se vocês olharem, é bem assim que está escrito. Então, temos que olhar muito firmemente para esse aditivo, nem que se perca parte desse dinheiro das ações, que é importante. A gente sabe que é importante para os municípios ter aí 1, 2, 3 milhões de reais. Agora, é muito mais importante daqui a 5, 6 ou 8 anos, nós termos a população conseguindo pagar a conta de água.
Eu acredito que seja muito mais importante isso. E dizer que a Corsã não tem condições é falácia. É falácia. Aliás, dá uma informação para vocês aqui, que ontem, na diretoria da Corsã, foi aprovado, infelizmente para nós, gaúchos e gaúchas e trabalhadores da Corsã, um saque de 1.280 bilhões de reais que sairão da Corsã, aliás, esse dinheiro da imunidade tributária, que nem chegou ainda. A direção atual da Corsã, que não é gaúcha, na sua grande maioria, além da direção e do Conselho de Administração, são paulistas, nada contra quem é de outro estado, mas eles aprovaram que esse dinheiro, quando cair no cofre da Corsã, ele vai direto para o governo do estado. Isso é um saque. Isso é, não vou nem dizer o que eu pensei agora. É um dinheiro meu que aprovaram para entregar para outra pessoa. Lógico que assim, com esse tipo de gestão, nós não vamos chegar a lugar nenhum, certo? Mas nós temos que olhar muito firmemente. E isto, só para deixar assim, ó, a Corsã valia 4 bilhões de reais, hoje, tá? Tiraram 1.280, então ela já vai valer 2.800. Aí significa que, para os próprios municípios que ganhariam 10%, já diminuiu 130 milhões de reais. É isso que nós temos que olhar. É para dentro do problema real que nós temos que olhar. E dizer para vocês assim, ó, o Plano Municipal de Saneamento é fundamental. E o Solutrate é a saída para 50% do estado do Rio Grande do Sul. Porque mais da metade dos gaúchos e gaúchas, eles se enquadram no Solutrate. E nós deveríamos ter oferecido esse programa para todos os municípios. Agora, eu tenho vontade de fazer. Se eu colocar mais 50% nos meus 20% que eu tenho hoje, não justifica privatização nenhuma. E isso que nós temos que olhar também firmemente. E de mais a mais, vereadores, dizer para vocês que nossa entidade, ela tirou o peso político do Grenal nessa situação. Não existe grenalização, nós estamos aqui falando de vida, é a minha vida, é a vida de cada um e cada uma dessa cidade e desse estado que está em jogo. Porque quando se fala de água, não se fala de coisas simples. Não se pode levar político partidário. Só para dar um exemplo para vocês, assim, eu não sei se o Natalino vai gostar, né, meu diretor regional de Sindiágua aqui. Ontem em Imbé, foi a primeira Câmara de Vereadores que aprovou o aditivo. Dos 9 vereadores, o presidente não vota, né? Foi 7-1. 3 votos do PT. Muitos dizem, essa briga de vocês é do PT contra PSDB. Não é. Eles aprovaram. E nós não queremos discutir política, nem partidariamente esse assunto. Nós queremos discutir na lógica que a Corsã vem atuando, na lógica da saúde. Porque quando nós entrarmos na lógica do mercado, vocês todos sabem o que acontece. Quem tem dinheiro paga, ganha, compra. E quem não tem dinheiro, a Corsã hoje dá um jeitinho. Vai lá cortar a mão, vocês estão trocados, não sei, é Josmar? Vai cortar a água do Josmar, Josmar diz assim, tchê, Arilson, amanhã, eu não tenho dinheiro hoje. Os colegas da Corsã viram as costas, vão e amanhã vem ali. Josmar, deu ali, deu, beleza, pagou, deixa de lado. Nós temos exemplos de parceria público-privada e de privatizações, não tem choro nem vela. É corte porque aí gera, além do corte, gera uma religação, que por sua vez gera não sei mais o que, então num corte ou numa conta que seria de R$100, ele para ter água de volta, o Josmar vai pagar no mínimo R$600. É disso que nós estamos falando da lógica de saúde que a Corsã tem hoje para a lógica mercadológica que vai entrar, porque ninguém vem fazer caridade em cima da água, principalmente nesse elemento essencial à vida. E é fundamental que vocês, no Plano Municipal de Saneamento, façam essa previsão para onde que vão caminhar logo ali adiante. Diversos municípios, nesta linha, na construção do Plano Municipal de Saneamento, já dão a diretriz para o que vai acontecer. Claro, talvez seja coisas novas, a privatização do Estado do Rio Grande do Sul, mas a maioria que a gente participa já tem um direcionamento. Bom, quando privatizar, retira para o município. E aí o município vai decidir. Eu posso até aderir à privatização do Eduardo Leite, mas eu quero ter aqui o poder de decisão, junto com o meu povo. Fazer audiências públicas aqui, mas também no bairro, porque é eles que vão pagar
Eles que vão sofrer as consequências de uma falta de água. E com água não se brinca. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Desculpe se eu me alonguei, presidente. Não, de forma alguma. Mas o tema é muito importante e nós estamos sempre à disposição. Tanto nós, Tacir, os colegas, Natalina, enfim, todos nós, para fazer o bom debate. Claro. Ninguém aqui quer convencer ninguém, mas trazer a informação. E aí, com as informações, vocês vão saber decidir, com toda certeza, o melhor caminho. Senhor Arilson, o senhor me permite, de repente, Claro. se algum vereador tem algum questionamento para fazer ao senhor Arilson? Vereador Josmar, tem algum questionamento para fazer a ele? Boa noite, senhor Arilson, né, em seu nome a todos o pessoal do Sindiáguas e também da Corsã, aqui o pessoal que participa. Primeiramente, parabenizar pelo serviço prestado ao município, quero dizer que particularmente sou desfavorável à privatização, né, gostaria que continuasse a companhia. O que eu vejo, né, olhando tanto o plano de saneamento quanto as ações em si, quando nós olhamos um sistema de tratamento fossa, filtro e sumidouro, não há participação alguma da companhia, né? Isso, cada cidadão, eu como cidadão, eu pago isso e isso não interfere em nada. Quando nós falamos que vai ter fossa, filtro ligado a uma rede, e aí a uma estação de tratamento, eu acredito que esse seja um ponto crucial, né? E como vocês verem, né, enquanto sindicato e enquanto entidade, a questão do tempo, né, dentro do plano ali, o Dalvan pode me auxiliar e o de Gerone, a questão do prazo, se isso, dentro do que vocês têm discutido, se isso é possível, né, digamos assim, nós dar a resposta para a população que daqui a tantos anos, se não me engano é 2035, né? 3. É isso, 2033, se isso é possível, é factível hoje de se fazer, eu acho que hoje isso pesaria mais do que qualquer outra questão, né? E aí a gente pode também auxiliar nesse sentido, no que for necessário, a gente se coloca à disposição, mas gostaríamos sim que a companhia continuasse prestando esse serviço. Ok. Bom, rapidamente aqui falando sobre a questão do tempo. Rapidamente é uma maneira de falar, mas dizer assim, ó, questão do tempo. É sim, é factível, porque a Corsã... E outra, normalmente o que acontece com esse sistema Solutrate? A Corsã, ela fatalmente vai terceirizar esse serviço, certo? Então, o que acontece? É possível, pelo Solutrate Corsã, pelo sistema... Aí eu vou entrar um pouquinho mais no sistema fossa, filtro, sumidouro, que hoje ele é considerado uma solução individual, mas com o marco regulatório de saneamento ele tem que estar regularizado dentro do marco para ser considerado. Se nós considerar o fossa, filtro, sumidouro, o Brasil deve estar hoje em torno de 80% já do sistema de esgoto no país universalizado. Só que ele não está no sistema, não está no SNIS. Então ele não vai ser considerado. Eu tenho, você tem, eu acho que a maioria aqui tem esse sistema em casa, mas eu não conto lá na estatística. O que custa para o usuário o fossa, filtro, sumidouro? R$ 440 por ano. Isso dividido por 12 meses, em torno de 30 e alguns reais por mês. Para quê que é isso? Uma vez ao ano, o caminhão limpa-fossas, contratado pela Corsã ou comprado pela Corsã, operado próprio ou terceirizado, tem que ir na tua casa, na minha, enfim, na de todos, fazer uma limpeza da tua fossa e esse dejeto vai para a estação de tratamento de esgoto. Isto é o sistema Solutrate. Esse sistema está sendo operado em vários locais do país, não vou dizer estados, mas muitos locais do país, muitos municípios do país está sendo isso. Então, deixar isso claro. Esse é o sistema Solutrate Corsã, que está no aditivo, no capítulo Soluções Individuais de Saneamento. A gente não tem acesso, a gente só leu uma coisa aqui, outra coisa ali, nós não temos porque é confidencial e restrito. Agora, se tiver rede de esgotamento sanitário, na frente da minha casa, eu pago 70%, hoje para a Corsã, 70% do que eu consumo de água, eu pago 70% em esgoto. Se eu tenho uma conta de 100% de consumo de água, não o serviço é mais R$30, se não me engano, é em torno de R$30. Então, se eu tenho uma conta que custa R$100, eu vou pagar 70% daquela conta em água. O que, considerando que o serviço está junto, é um serviço só,
mais o consumo. Então dá mais ou menos uns 50%. Então eu pagaria R$150, uns R$50. Com o Solutrate eu diminuo para 38 pila por mês. Essa é a dividida em 12 meses. E eu não sei quanto custa um caminhão limpar fossa aqui, mas na minha região, pelo menos eu tive que ocupar outro dia, o cara cobrou 600 pila para vir lá em casa e mais R$150 por metro cúbico. Não sei se esse é o preço aqui, mas lá na minha região é isso. Eu estou louco para ter o Solutrate na minha casa, porque eu vou pagar 440 por ano, diferentemente do que uma contratação. Então tem que deixar isso bem claro. E se quiser, sim, até 2033, o Solutrate, por isso que eu digo, o Solutrate é a grande solução, não do Rio Grande do Sul, mas do país no sistema de esgotamento sanitário. Mas nós temos que regularizar ele, levar ele, fazer a Corsã, comprar esse caminhão limpa-fossa ou alugar esse caminhão limpa-fossa, porque eu duvido, o cara que cobra R$1.000 hoje, se ele tiver o município inteiro à sua disposição, que ele não vai fazer por 450 pila por fossa. Faz. A gente faz, com certeza. Porque aí tu vai ter um contrato inteiro que vai fazer todo aquele serviço. E aí tu vai ter serviço por mais 40 anos. Isso é importante que se diga. Então, o Solutrate, esse serviço, hoje o filtro e fossa, filtro, sumidouro, ele é considerado, mas não está registrado. A partir do momento do Solutrate, e isso não estou aqui dizendo que vocês vão pagar mais, vocês vão pagar mais, eu vou pagar mais, com a Corsã ou sem a Corsã, porque isso é lei. Isso é lei. Agora, ele é mais barato do que os 70%. E quem tem tarifa social tem 60% de desconto em cima disso aqui. E isso nós temos que deixar bem claro. No aditivo contratual, uma coisa que eu esqueci, importantíssima, ele fala que o município que quiser dar tarifa social, muito bem, ele pode dar, ele pode isentar 50%. Só que, na reestruturação tarifária, os outros 50% vai ser tirado de dentro do município. Corsã hoje é um grande condomínio, 317 municípios, todo mundo bota dinheiro lá e dali que sai o dinheiro, de um caixa só, não tem chamada extra. A partir de então vai ter chamada extra. Vai ter a normal e a chamada extra. É bom que se diga isso. Vereador Ranieri, tem alguma colocação? Este aqui. Primeiro, agradecer pela presença. A gente sabe que você tem viajado o estado inteiro aí, levando a informação para muitos municípios, e isso para nós é importante. Da mesma forma, assim como o vereador Josmar, uma boa parte dos vereadores aqui já tem uma posição consolidada a respeito da privatização da Corsã, e somos, acredito que em maioria somos contrários aí à proposta. São algumas questões. A primeira delas, quando o senhor fala que a Corsã não quer fazer aplicação no marco regulatório, o que passa pela mente e pela cabeça do Ranieri quando o senhor fala Corsã? Eu lembro do Mauro, da Ângela, do Itacir, do José Alduir, do Isair. Essas são as pessoas que operam a Corsã aqui no nosso município. Desculpem, eu não sei o nome de todos, esqueci alguns. Mas quando o senhor fala Corsã, para que as pessoas que estão em casa nos compreendam, estamos falando da diretoria, da gestão da Corsã, que foi nomeada pelo governador como cargos de comissão e que são pessoas alheias ao processo social que a Corsã opera hoje. É isso? Literalmente. Literalmente tá? É literalmente. isso. Hoje o nosso presidente, como eu disse antes, nada contra quem é de outro estado. Vamos lá, não vamos aqui fazer essa discussão. Veio um burocrata do mercado financeiro que a vida toda atuou no mercado financeiro para preparar a Corsã para a privatização. Não é por nada que no último ano do governo Sartori nós tivemos 40 projetos de esgoto entre licitação e colocar para a rua e fazer funcionar, 40 projetos em um ano. Este governo, hoje é dia 9, né? Em 3 anos, 10 meses, 2 anos, 10 meses e 9 dias, fez 5 projetos. É isso que eu falo. É desse tipo de gestão que eu falo. Não é esses guri aqui, que aqui o Zé Alduir hoje me disse que eles, sozinho aqui, economizaram 30% da receita operacional da Corsã, eles fazendo serviço, não precisando contratar empreiteira. Isso é que a gente faz. Nós estamos desde 2012 sem concurso público.
O último concurso foi em 2012, que deveria ter acontecido. A cada 4 anos acontece um concurso na Corsã. Acontecia. 16 não aconteceu, 20 não aconteceu, e não vai acontecer. Inclusive, o nosso presidente de fora, ele não quis assinar o último acordo coletivo dos funcionários, porque tinha a previsão de que, para contratar na Corsã, tem que ser por concurso público. A Corsã não tem CC, só tem esses 5, 6 burocratas externos que vêm, que são os diretores da Corsã, mas ela não tem. Aqui vocês sempre vão ver alguém que tem matrícula da Corsã. Em Vacaria, Passo Fundo, em Capão da Canoa, Barra do Quaraí, todos são funcionários de carreira. Os únicos CCs que tem é Porto Alegre. E aí, infelizmente, nós conseguimos colocar no último ano 20 CCs a R$20 mil cada um. Para quê? Exatamente para fazer o projeto da privatização. É dessa gestão, é dessa Corsã que eu falo. Temos que melhorar, mas com certeza. Assim, vou dizer para vocês aqui, para nós como funcionários, passado esse momento turbulento, nós temos que sentar e ver o seguinte, num sábado de manhã, e dizer, pessoal, passamos por mais um susto. A partir de agora nós temos que rever o que nós vamos fazer dentro da Corsã. E aí nós temos que ter política de Estado. Nós não temos política de Estado. A única política de Estado que veio foi o Plan SAB, que está indo, mas com as 2 leis, e a 14026 agora, que é o Marco Regulatório de Saneamento, ele veio para dar uma baixada no Plan SAB, porque senão nós chegaríamos lá. Esgoto é a partir de 2014, 15 que se fala. Antes não tinha planejamento. Só a partir de agora. Então é novo. Nesse universo de saneamento no país, é uma questão nova. E nós temos que nos adaptar a ela. E nós temos que fazer. E eu tenho certeza absoluta que a companhia pública, independente de ser Corsã ou municipal, tem as condições melhores porque ela sabe para onde vai e ela não está no viés mercadológico. Isso é importante que se ressalte. Mais algumas questões ainda. Nós estamos discutindo aqui o Plano Municipal de Saneamento Básico. Um dos serviços que é prestado pela Corsã, além da distribuição da água, em alguns municípios, não é o caso de Lagoa Vermelha, é essa questão do tratamento de resíduos. Nós temos o marco regulatório da Corsã, aliás, do saneamento básico, que, conforme o senhor falou agora, a Corsã teria condições financeiras de aplicar se houvesse desejo dos gestores. Aqui em Lagoa Vermelha, quando foi assinado o último contrato com a Corsã, previu-se a criação de um fundo de gestão compartilhada com o município. Em partes, valores provenientes desse fundo e valores de recursos próprios da Corsã, foram realizadas uma série de obras nos últimos 5 anos. E o povo que está aqui em casa sabe do que a gente está falando. Houve ampliação da barragem de captação, houve a instalação de nova adutora, a Avenida Presidente Vargas teve toda a separação cloacal, água pluvial, enfim, são obras bem vultuosas e de valores expressivos. Quando o senhor fala que uma possível privatização traria, além da taxa, outras cobranças demandadas por município. Essas obras que eu citei, por exemplo, elas seriam cobradas à parte do cidadão, se houver a privatização? É o que está escrito. É isso. É o que está escrito. Então, qualquer melhoria proporcionada, demandada pelo município para a empresa privada, haveria uma sobretaxa para toda a população. Chamada extra do condomínio. Então, quer dizer que a aprovação do plano que a gente discute hoje, que prevê uma série de melhorias, quer dizer que é benéfico para o meio ambiente, que a Secretaria pensou justamente em poder estruturar questões ambientais e se adequar ao marco regulatório, vão necessariamente provocar uma sobretaxa se houver uma privatização? Sim, isso eu garanto porque está escrito isso. Inclusive, tem uma outra coisa que está lá escrito, que passa batida às vezes, porque são coisas que pouco a gente vê. Né? A gente fala só em tarifa, vai aumentar o preço da água. Só que tem pessoas de baixa renda que a própria lei, a Constituição garante que ela tenha ligação de água e esgoto sem cobrar nada. A partir de então é o município que vai pagar essa ligação. Deu uma catástrofe na cidade. Metade da cidade o prefeito resolveu isentar. É daqui de dentro que vai sair o recurso para pagar. A outra metade vai pagar para aquela metade. E o fundo de gestão compartilhada, que patrocina rodeio, feira do livro, essas coisas, ele morre. Esse é uma forte tendência. Isso não está escrito ainda no aditivo contratual. Mas há uma grande possibilidade de, quando tu entrar com esgotamento sanitário, ele caia
da gestão do município, certo? Da gestão do município. Porque hoje o fundo de gestão compartilhado, na maioria dos casos, é um percentual do esgoto e mais um percentual da água, que fica para o município, né, para dali fazer obras de melhorias no sistema. Para quem vai beneficiar aquilo? Não vai ser para a Lagoa Vermelha, vai ser para uma empresa que vai tomar os serviços nossos. E isso nós temos que deixar bem claro nessa questão. Muito olho aberto aí, pessoal da prefeitura e vocês, principalmente que são os fiscais do povo, no fundo de gestão compartilhada. Olho muito aberto nessa situação. E nessas entrelinhas que tem, muitas vezes o contrato que a gente assina com uma operadora de telefone ou qualquer coisa que a gente faz, a gente pouco lê as letrinhas pequenas. Prestem atenção nas letrinhas pequenas, leiam todos, não façam que nem foi feito lá em Bé, na minha cidade vizinha, que o prefeito enviou às 5 horas da tarde o projeto em regime de urgência, às 7 estava aprovado. Então, tomar muito cuidado com esses são os colegas de vocês. E eu vou dizer bem assim, ó, tirando a granalização, foi de direita e foi de esquerda. Lá foi com, que nem lembro daquela frase, com STF e tudo, né? Lá foi com PT e tudo, né? Então, vamos lá. Por isso que a gente gosta muito. Esse foi o melhor, eu estava dizendo para o Natalino, que foi um grande exemplo que nos deu, porque normalmente a gente era taxado, vocês não sei o que, sindicato. Não, gente, não é isso que nós estamos falando. Não, nós temos que estar um pouquinho acima nesse assunto. Depois nós discutimos quem vai ser o melhor lá ano que vem, né? Isso é outra coisa. Agora, nós temos um problema para frente. E esse problema é real. E nós temos que enfrentá-lo. Só mais 2 perguntas. Um dos anexos que a gente vai discutir hoje aqui é o plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Esse serviço também é prestado pela Corsã? Ainda não, nós poderíamos ser bons nisto. Inclusive, nós tivemos 2 grandes presidentes dentro da companhia que pensaram um pouquinho mais adiante. Um foi o senhor Arnaldo Dutra, lá na época do Tarso, e outro foi o Presser, na época do Presser. Não sei se vocês chegaram a conhecer o último presidente da Corsã, antes do atual. Os 2 eram muito ligados à área de saneamento e também eles tinham ideias da Corsã também trabalhar nessa situação de resíduos sólidos. E até tinha um projeto piloto para Santa Maria, onde o resíduo sólido, o resíduo colhido geraria energia para tocar as estações da própria companhia, ou seja, seríamos autossustentáveis. Infelizmente, tudo, quando desceu o aeroporto, lá no aeroporto, o nosso presidente, que ano que vem, dia 31 de dezembro, vai pegar o mesmo avião, mas um avião e vai embora, e a bucha vai ficar com nós. Ele sentou em cima de tudo e não quis mais saber de nada. Meu negócio é preparar a companhia para entregar ela. Quem teve a oportunidade de ir na Corsã nos últimos dias, nos últimos anos, aliás, os 2 anos, pode ver que ninguém mais tem acesso à presidência. É fechado, que pela primeira vez na história nós temos vigilância armada no portão do presidente da Corsã. Nunca teve. Nunca teve, tá? Absurdo. Uma última pergunta é relativa aos 11 municípios que estiveram presentes nesse ato de, como chama, é um termo, não é um termo aditivo ainda, mas uma intenção, um protocolo de intenções, né? O nosso município Lagoa Vermelha estava incluso dentro dos 11? Sim, está. Sim. Ele assinou um protocolo de intenções de assinar o aditivo contratual. Entre os 370... 307. 307. É que assim, a Corsã opera em 317. Só que ela tem o contrato ativo, esse contrato de programa em 307. Por exemplo, Erechim não tem contrato, mas a Corsã opera porque o que aconteceria com uma empresa privada? Terminou o contrato hoje, amanhã levanta acampamento e vai embora. Mas aí vem a história, diferencial do público. O público está lá, segue fazendo serviço. Certo? Então, esse diferencial, nós temos 307 nesta modalidade que podem ser aditivados. Os outros 10 não. Né? Mas nesses 307 foram convidados, né? Convidados, e foi mandada a mesma minuta para cá, o mesmo protocolo de intenções, a mesma possibilidade de fazer o aditivo ou não. Isso aí depende, então, da prefeitura e, na nossa opinião, dos vereadores. E aí apareceram 11. O que na nossa visão, para nós foi bom. Né?
Porque significa que os prefeitos não estão com vontade de entrar numa aventura. Aliás... Eu torno a perguntar, a Lagoa Vermelha era um dos 11. Um dos 11. E até tem uma reportagem aqui, eu sempre trago junto aqui, ó, dia 26/10. Semana passada, uns 10 dias. Né? Timbre da Corsã saiu no Correio do Povo, se vocês quiserem pesquisar depois. O presidente da Corsã questionado sobre a questão da privatização, e tem uma frase importantíssima, na nossa visão, óbvio, né? Que ela diz o seguinte, ó, ele diz assim para o repórter: se mais para frente se resolver reestatizar a companhia ou os municípios assumirem o serviço, isso é um problema de ciclo. O que ele diz com isso? Eu estou aqui, nós vamos entrar numa aventura, se não der certo, vocês se virem. Reestatiza, faça o que vocês quiserem. É isso que o presidente da Corsã disse nessa frase. Agora o ciclo é vender, então nós vamos vender tudo que der e mais adiante nós buscamos de volta se não deu certo. Então é perigoso o que nós estamos vivendo. Ainda mais com uma pessoa, nada contra o profissional, certo? Contra a pessoa, aliás. Mas o profissional ele veio para fazer um serviço, e ele está fazendo. E de forma do jeito que ele sabe. Não veio fazer saneamento. Se viesse fazer saneamento, nós estaríamos muito adiantados, porque dinheiro tem. Nós oferimos 480 milhões no ano passado de lucro. Para nós, a Corsã tinha que dar 0 lucro, porque 480 milhões tinham que ser investidos aqui em Lagoa, ali em Vacaria, em todos os lugares. Desde 2003 a Corsã não dá prejuízo. Isso são quase 20 anos que a Corsã não dá prejuízo. E este ano está prestes, já foi anunciado uma prévia do lucro desse ano de 720 milhões de reais de rentabilidade positiva da nossa companhia. Não gosto de falar lucro, porque lucro é que o cara bota no bolso e vai embora. Mas rentabilidade, ela é reinvestida. E todo esse dinheiro é feito ou saneamento, ou o governo do estado leva para fazer saúde, segurança e educação. Isso também temos que deixar claro, que esse dinheiro vai faltar para o estado do Rio Grande do Sul. Porque se fosse 480 milhões de lucro para uma empresa privada, os seus acionistas estariam felizes da vida, levando um dinheirinho cada um que comprou uma ação. Agora, 480 milhões de lucro viraram colete de brigadiano, na minha época era giz, né? Mas enfim, coisas para sala de aula de professores, salário de professor, vacina no posto de saúde e também saneamento. Então, isso ficou no estado. E aí, quando eu não tenho mais isso, e eu preciso dessas coisas funcionando, logo o que vai acontecer? O imposto vai aumentar de novo. Porque eu não vou deixar de ter o brigadiano na rua, o professor na escola e nem o médico no posto de saúde. Então, de algum lugar eu tenho que tirar esse dinheiro, não se faz dinheiro de qualquer lugar. Hoje a Corsã opera também nisso, certo? Não sei se alguém tiver mais alguma pergunta, estou à disposição, tá? Como é que é? Ele? Não, leigo, eu digo assim, ó, leigo no... Não, o leite, isso. Bom, aí eu já disse que está acima. Ótimo. Mas enfim. Vereador Palmate, o senhor tem alguma colocação a fazer? Vereador Wilson Papeleiro, vereador Maninho, vereador Kramer. Senhor Arilson, classifico como de extrema importância a sua participação representando a classe aqui da Corsã, do Sindiáguas. Vejo como a água é o nosso maior bem, né, da sociedade. A gente deve preservar principalmente. E vejo, sábado encontrei o Mauro, lá no bairro Gaúcha, Mauro. Estava arrumando um buraco lá do pessoal que estava numa prestação de serviço de vocês. Então você veja que não tem horário, toda hora é hora para o trabalho. Agradeço a sua participação. Não sei se o senhor tem mais alguma colocação. Não, nós só queremos agradecer esse momento e dizer assim, ó, estamos sempre à disposição. Volto a enfatizar, não vim aqui convencer absolutamente ninguém. Nós viemos aqui trazer informação de 27 anos de casa, e cada um tem seu tempo de casa aí, de técnicos, não sou eu que estou inventando nada. Isso são documentos que tem lá dentro da Corsã, certo? Então, ficamos à disposição. Te agradeço, Gabriel, o vereador Ranieri pelo convite, e aos demais vereadores aí, contamos com vocês para tomar a melhor decisão.
E se chegar mesmo na Câmara aqui, vão para o povo, vão lá para a rua e falem. E se precisar, a gente está aí para fazer o debate. A Corsã não vem no debate conosco. Isso é certo. Né? Obrigado, vereador Gabriel. Eu que agradeço. Uma boa noite para o senhor. Obrigado. Temos a presença do senhor De Jerônimo. Não sei se o senhor quer fazer a palavra, alguma manifestação, secretário? Então, por favor, você faça presente. Boa noite, presidente, novamente. Boa noite aos vereadores e todos que participam desse momento. Como o Sindila Água propôs trazer informações, eu também quero passar algumas informações da administração, que aqui nós temos alguns vereadores que já foram executores também, tenho colegas aqui que também conhecem a questão de saneamento básico, e vocês também já estão nesse trabalho, nessa função, e estão se informando cada vez mais. Tá? Então, eu gostaria de começar prestando informações, não quero defender aqui nem a Corsã, nem a administração, e muito menos a proposta nova que existe aí. A intenção do município realmente é manter a Corsã, pela expertise que tem, porque nós sabemos que, no passado, não só a questão da regionalização, que está sendo a metodologia de definição hoje de blocos é totalmente errada. O Josmar aqui também vai concordar comigo, que nós trabalhamos muito em microbacias, e nós tínhamos os trabalhos das bacias hidrográficas exatamente para isso. Hoje o município está para tomar decisão em relação à Corsã, exatamente trabalhando com todos os municípios da Munor. E tem regiões que vão além disso. Eles estão fazendo um estudo de viabilidade até para apresentar para a própria Corsã e para o governador do estado em contraponto à proposta dele. Mas, assim, eu gostaria de passar algumas informações que nós temos desde 2017. Foi quando eu acabei iniciando o trabalho. Em março de 2017, nós já nos manifestamos junto à Corsã exatamente pelo não cumprimento do contrato. Então, nós assinalamos todos os pontos, desde aquela época nós vínhamos cobrando e fizemos trilha para ir para a sede central, Porto Alegre. E até eu me surpreendo, porque a Corsã tem uma sede na cidade onde não trabalha com água, né? O Porto Alegrense não bebe água da Corsã, está lá a sede. Mas nós aqui bebemos água da Corsã, e nós sabemos a importância que tem, porque também passamos por períodos críticos de abastecimento de água aqui. E realmente, quando vocês falam que os nossos servidores da Corsã aqui, eu tenho muitos amigos na Corsã, não só nesse município, mas fora, são heróis. Eu participo, e principalmente nas obras que nós tivemos aí de grande vulto, eles estavam sempre do nosso lado, eram parceiros. Tanto que são parceiros que muitas vezes nós salvamos eles de algumas atribuições que são deles, nós acabamos fazendo. E aí também entra a questão do fundo compartilhado. Mas assim, a separação total, o pessoal falou aqui sobre a separação total. Eu trabalhei num município onde tínhamos lá 4 mil habitantes, o custo na época eram 5 milhões. E nós tínhamos lá, aqui nós temos 111 quilômetros de vias públicas. Se nós for fazer a separação em todo, nós precisamos de 200 milhões. Tá? Nós tivemos uma pequena intervenção, 3,5 km, gastamos 5 milhões do fundo compartilhado, mas não da conta gráfica nossa, que nós operamos, é da conta da Corsã, que é a Corsã realmente que faz a liberação. Nós temos o trabalho aqui e o desenvolvimento de atividades e de investimentos com o fundo de compartilhamento do fundo, que 5% da conta, da receita da Corsã mesmo. Então, esse nós utilizamos em melhorias aqui. Muitos de nós aqui já participamos do fundo compartilhado, e isso continua. É uma política que ajuda tanto a Corsã quanto o município em contrapartida da sociedade. Então, nós temos aqui as microbacias, que alguns participavam na época, até para a questão da política. Hoje nós temos a ANA, né, que é um órgão federal que também estará ligado, de certa forma, devido ao marco agora com os municípios e estados. Que eu acredito também que não tem uma estrutura para fazer tudo o que é de delegado a ela hoje. Outra coisa, nós temos aqui hoje, por lei e por sistema de tratamento de saneamento, tratamento individual. Eu vou passar aqui para vocês um dado que não fui eu que pesquisei, mas foi uma equipe de profissionais dos agentes de saúde. Por quê? Porque o município acabou sendo condenado a executar tratamento de esgotamento sanitário domiciliar em praticamente 1.053 domicílios de todo o bairro Oliveira. Esse processo começou lá em
2006 e nós sendo condenados de 2018 para 2019. E o Ministério Público nos cobrando, e nós aí tivemos que fazer uma proposta para ele. O que nós fizemos com esse trabalho? Nós entramos em 953 domicílios, os agentes de saúde, pesquisando se existia algum sistema de tratamento individual, se existia possibilidade de acesso com máquinas ou somente o sistema manual de trabalho para implantação fossa, filtro, sumidouro ou fossa, filtro, herede pluvial. Essas todas, 953, são dados que nós utilizamos, inclusive para o Plano Municipal de Saneamento Básico, 9% tinha algum sistema de tratamento. Somado a isso, nós temos uma dificuldade que são obrigatórios a instalação desse sistema em obras novas a partir do plano diretor. Nós, pelo passivo que tínhamos junto ao judiciário, passivo ambiental, nós começamos a cobrar toda a regularização de obras de imóveis que fosse fazer, nós começamos a cobrar também. Sofremos muita resistência. Então, uma forma de nós baixar esse passivo de distribuição de efluentes não tratados no meio ambiente seria a implantação de sistemas. Então, nós temos esse problema também, que é de legislação e de cobrança de fiscalização. Mas, então, nós tivemos isso. Então, hoje, estima-se que o município de Lagoa Vermelha tem em torno de 15% a 20% com algum sistema de tratamento. A rede da Previdente Vargas, que foi construída pela empresa Bripasa, que não conseguimos concluir a obra, não foi concluída. Você pode ver que de um trecho para cima do trecho não se tem os PVs, então lá tem uma tampa de concreto. Inclusive, nós tivemos que pavimentar aquela obra daquela forma, e na época a Bripasa vinha trabalhando muito bem, depois deu um problema e hoje nós não tivemos. Temos também a questão desse trecho. Nós tínhamos 3 trechos separados para fazer essa canalização, isolados. Nós fizemos o quê? Trazemos toda essa rede, os mesmos recursos, os métodos de canalização para o bairro São Sebastião. Por quê? Porque pela perspectiva, né, Zé Aldur, me ajude, não é projeto, é perspectiva. Não existe um projeto de saneamento, de separação total, mas na perspectiva, está previsto a ET lá próximo ao Passinho Fundo. Então, nada mais justo que ter um setor coletando para se começar o tratamento. Então, foi isso que se fez. Se juntou todo aquele investimento num setor só. As próximas etapas depende do quê? Depende exatamente de investimentos. Esses 5 milhões, aproximadamente 5 milhões, exatamente foram do fundo compartilhado, em que a Corsan opera o recurso e faz a contratação da empresa. Também, como tivemos aí investimentos também, nós tivemos uma proposta aí de ampliação do reservatório da água, que também uma empresa iniciou e não conclui, até hoje não retornou. Esses são recursos também do fundo compartilhado, e que são investimentos que não só a unidade daqui, a gerência daqui, mas toda a administração cobrava o investimento, que nos deixava muito mal. Inclusive, o Zé Aldur aí é testemunha, e todos os colaboradores, de que nos veranicos e nas estiagens nossas, a população aqui, e até por problemas de rede, de manutenção, nós ficamos aqui alguns dias sem fornecimento de água. E agora nós temos também, foi feito um trabalho aí, junto ao reservatório, a barragem de passagem lá, que foi elevada, então foi feita uma limpeza, uma dragagem, e hoje tem um volume maior, que aí se garante um período maior de abastecimento. Que também, para você ver, todos esses processos, todas essas dificuldades que nós tivemos junto com a Corsan, não é de hoje. Tanto que o Plano Municipal de Saneamento Básico já existia algumas metas, e que o contrato da Corsan também não foi cumprido. Então, isso é histórico. Por isso que nós, em 2017, começamos a apertar a questão da fiscalização. Poderia ser multado? Poderíamos. Mas é a questão do colega aí que falou da Cindy, é a mesma questão de cortar água. Vai cortar a água de quem não tem para pagar hoje, mas pode pagar amanhã? O bom senso diz que não. E o consenso era, não, então vamos pressionar. Tanto que nós tivemos aí a questão do projeto que apresentamos para o Ministério Público. Bom, nós temos que resolver o problema de 1.100 famílias. Nós vamos apresentar um projeto para o Ministério que nós, financeiramente, sejamos capazes de cumprir.
apresentamos um projeto elaborado pelo engenheiro Leão Vassalli para nós tratar 120 famílias, ou a localidade de Oliveira, bairro 2, o bairro Oliveira 2. 120 famílias, daquelas 120, 79, você não tem como construir essas unidades no imóvel deles. Terá que ser na via pública, no passeio, na rua. Nós apresentamos isso coletivamente, 60 famílias num sistema coletivo robusto e mais 60 famílias no outro. Nós entregamos esse projeto para a Corsã há um ano atrás. Eles diziam para nós que não estava compatível, eles pediram para nós para entrar em convergência com a perspectiva que tinha, para nós baixar 1,10 m toda a rede nossa que nós apresentamos. Nós refizemos o projeto, rebaixamos, aprofundamos a rede para atender isso e encaminhamos de novo. Na última reunião, que foi lá no início desse ano, em 60 dias eles estariam se comprometendo de vir fazer uma apresentação aqui de todos os investimentos previstos e a solução, inclusive se manifestando junto ao judiciário que isso era atribuição deles pelo contrato, prestação de serviço, que era a atribuição deles, era compromisso responsável deles, e não tivemos até hoje. Então, assim, fizemos a proposta. Não, se o nosso projeto não serve, nos apresentem um projeto que nós executamos. Nós temos que executar. Nós estamos falhando com o judiciário. E nós vamos ter outros bairros que, se continuar nessa mesma tendência, nós seremos condenados. Pois as defesas, na época, eram as mesmas. Entende? Então, é um problema que está presente e que, provavelmente, no futuro terá que ser resolvido. Agora, a dificuldade realmente dessa solução é recurso financeiro. Nessas propriedades, quando eu estimei valores, só para colocar, não reparar o estrago, nós iríamos fazer em muros, cercados, passeios, nada. Só a colocação das unidades, instalar a unidade de ligar ao sumidouro ou a rede pública de pluvial, seriam mais de 5 milhões. Tanto que eu elaborei um projeto e tentei resgatar exatamente o recurso do judiciário e perdemos pela implantação de um museu. Então, o esforço está sendo feito, tá? Mas isso é exatamente para conceitualizar e conceituar a situação que o executivo passa pela situação, tanto do fornecimento de água quanto do esgotamento sanitário. Tá? A questão, nós temos aí, então, estimando 20% de domicílios com tratamento individual. A Corsã já recebeu a proposta, inclusive o Zé Alduir também é testemunha, e ele inclusive sugeriu, o tratamento do esgotamento misto, misturado pluvial com esgoto cloacal. É uma defesa que ele faz, e acho que é uma alternativa também, porque nós já temos uma rede, nós vamos destruir a cidade para colocar outra rede. Tanto que nós pedíamos sempre essa questão da Corsã, onde é que vocês vão investir para nós não ter que pavimentar. A presidente Vargas foi uma antecipação. Vamos pavimentar, então já vamos arrebentar a rede agora, instalar a rede agora para não arrebentar o investimento logo aí na frente. Então, essa preocupação existe. Mas a questão do tratamento individual, nós temos 20%, nós temos 10 domicílios, nós temos 2.000 casas com um tratamento que se dá para coletar. E nós temos ainda mais aqueles tratamentos rudimentares, que provavelmente só tenha uma fossa. Muitos conhecem como fossa negra, poço negro, o sumidouro único, mas também daria para coletar e conduzir. Só que nós temos que ter alguém que faça esse trabalho. Suga a fossa, coleta, e onde é que vai ser tratado o lodo? A unidade mais próxima aqui é Passo Fundo. Então, mas essa proposta já existe junto à Corsã, entende? O município sempre se movimentou. A proposta hoje, em termos de separação total, é em torno de 60% a 40%. 60% a proposta ainda é mantida para separação total e 40% tratamento individual. Bom, o fundo compartilhado, existe um grupo que trabalha, sempre é um alternado, então trabalham-se Corsã um período na presidência do fundo, do comitê, e depois a prefeitura, é alternado de acordo com a lei e o regimento. Mas nós temos poder e, na verdade, atribuição sobre um fundo, que é o que menos tem recurso. Os grandes investimentos surgem de outra fonte, que fica com a Corsã. Mas nós, aqui, com equipamentos, sempre foi discutido equipamentos, instrumentos de trabalho, inclusive agora teve uma televisão para campanhas educativas e demonstração
principalmente a demonstração do serviço da Corsan para a comunidade toda, é efetivado. O que não acontece muito, na verdade, é que quando você tem as demandas, você não tem o recurso. Por isso que você tem que ter um plano municipal de saneamento básico, não especificando data cronológica e tal, mas que exista isso. E o que nós perdemos no passado, nesses planos todos, é exatamente um monitoramento e acompanhamento do que é executado. Então, se você pegar o plano que venceu, nós tínhamos poucas metas lá alcançadas. E nós temos ainda, mesmo assim, nesse plano municipal de saneamento básico, nós conseguimos obter informações junto à Corsan, que não condiz com as informações que a unidade local aqui tem, né? Então, nós trabalhamos com o que veio de oficial. Mas, com certeza, se for fazer um questionamento para o nosso chefe da unidade, que ele vai dizer, não, esse item aqui eu não concordo, é menor. Aonde é que está? Bom, eu ainda não sei, mas nós podemos verificar. Então, o que nós cobramos da unidade local, que, na verdade, lá do início, é sabermos principalmente onde se está o cadastro da água. Entende? Você vai fazer uma intervenção, hoje nós não sabemos onde está o nosso pluvial e não sabemos onde está a rede de água da Corsan. Então, já tem um trabalho também junto ao Zé Alduir, não sei qual é a evolução deles. Eles têm, inclusive, um computador comprado por esse recurso, para se ter isso. Para próximas intervenções, você não sofrer com esses prejuízos, que você acaba arrebentando muita rede de água. E nós tivemos uma experiência ímpar, que foi a Presidente Vargas agora, onde arrebentamos muita rede de água, né? E ainda temos aí muitos investimentos que temos que fazer, e isso vai acontecer quando nós tivermos esse cadastro, esse reconhecimento, tá? Então, se tiverem algum questionamento, alguma informação que eu possa repassar para vocês, eu achei interessante porque nós ouvimos a questão do plano de saneamento básico, que são informações, nós ouvimos o pessoal do sindicato, e também eu acho interessante você ter algumas informações com as quais nós trabalhamos e lidamos no Executivo. De muito valia todos esses contrapontos, senhor secretário de Gerone. Vereador Josmar, o senhor tem alguma colocação a fazer ao secretário de Gerone? Vereador Ranieri. Secretário de Gerone, eu falo em nome do vereador Vicente Durigon, que nos acompanha de casa. Ele encaminha a seguinte pergunta: qual é a previsão do plano para os córregos contaminados que correm a céu aberto? E ele dá como exemplo o Beco Primavera, representado aí pela pessoa do senhor Jair Rigatti. Você tem alguma previsão a respeito disso no nosso plano? Nós já tivemos um projeto de lei que entrou nessa casa e foi retirado por pedido do vereador Braulio. Agora nós temos um marco ambiental. O marco ambiental que está sendo trabalhado deve ser entregue nos próximos 60 dias, por aí, e aí nós vamos trabalhar todos esses. O projeto original desse trabalho nesses locais eram 9 locais onde eu tinha georreferenciado, um projeto de lei tinha georreferenciado, delimitado a área para intervenção, para essa casa autorizar, mas foi retirado porque o prefeito resolveu fazer um projeto mais amplo que permitisse ele atuar e intervir nos demais problemas que tivéssemos. Certo. Então dependerá do marco ambiental, certo, que está sendo... Mas é um processo à parte, então o marco ambiental lhe dá, na verdade, as diretrizes e na sequência entra outro projeto para execução. Exatamente, esse marco vai nos dar toda a realidade atual. Vai ser passível a canalização? Exatamente. Isso? É isso que nós vamos pedir autorização para as senhorias aqui. Vamos ter todas, já estamos tendo todas as APPs demarcadas. Vereador Pomache, tem alguma colocação? Vereador Wilson Papeleiro. Vereador Márcio Marques. Vereador Kramer. Senhor secretário de Gerone, agradeço muito a sua participação também, nos trazendo as informações pertinentes e também colaborando com a nossa audiência pública. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado aos vereadores aí e ao pessoal aí que teve a paciência aí para nos escutar e obter mais essas informações. Estou sempre à disposição. Deixo aberto agora para quem está nos acompanhando através do canal do Facebook da Câmara de Vereadores, no período de 5 minutos para quem tiver alguma manifestação.
Damos retorno, então, à nossa audiência pública. Neste momento, coloco em pauta para alguém que esteja presente no plenário, que queira fazer o uso da palavra. Se temos alguém, por favor, se dirija e peço a gentileza que diga o seu nome e a entidade no qual representa para conhecimento da população. Ok. Senhor presidente, senhores vereadores, José Alduir, represento a Companhia Rio Grandense de Saneamento, nesse momento aqui. E queria fazer umas observações, eu estava vendo o secretário falar, até para contribuir um pouco mais com os assuntos que ele falava. A questão do presidente Vargas, eu queria fazer uma observação da seguinte forma, inclusive que levei até o conhecimento do prefeito. Nós tivemos ali um conjunto de erros, presidente, sabe? Assim, foi um projeto, quem sabe, mal elaborado, aconteceram 2 obras simultâneas. Eu queria só deixar a comunidade consciente, isso eu levei ao conhecimento do prefeito, essa informação, de que nós temos aproximadamente, senhores vereadores, 2.000 emendas na Presidente Vargas. Né? Então, nós tivemos a empresa Bripasa fazendo o primeiro momento, e o secretário falou que no primeiro momento, realmente, eu comungo da mesma ideia dele, que foi muito bom o trabalho da Bripasa, mas eu queria fazer aqui uma observação que o trabalho da MPX foi péssimo. Sabe? Não foi ruim, foi péssimo. Esses rapazes, eles não acompanhavam, eu briguei muito na prefeitura, o próprio secretário tem conhecimento disso, tivemos vários embates, porque esses senhores da MPX, eu não tenho preocupação de dizer em momento algum, eles em momento nenhum eles pediram acompanhamento, eles trabalhavam ao bel prazer, o de Girona é testemunha disso, né? Eu sempre usava o exemplo de outras cidades onde a gente faz encanamento com acompanhamento da Corsan, e muitas vezes, eu vou dar um exemplo de Biraiaras, foi feito lá 200 metros de rede e foi passado aproximadamente mais de 50 ramais e não foi quebrado nenhum. Na Lagoa Vermelha, na Presidente Vargas, eles quebraram todos mais do que uma vez. Né? Então, hoje nós temos tendo problema na Presidente Vargas, já temos quebrando o asfalto, né? Jerônimo me cobra isso bastante, por um trabalho péssimo da MPX. Sabe? Eu queria deixar claro isso para vocês saberem. É óbvio, né, gente, se nós temos um ramal que não tem nenhuma junta, sabe, uma mangueira única que sai da rede e vai até o imóvel lá do Veloso, e hoje ela tem 3 a 5 emendas, imagine qual é a condição que ela tem, né, a propensão a dar um vazamento. Então, só queria esclarecer isso, que realmente, e vai continuar, de Girone, e senhores, vai dar muito vazamento da Presidente Vargas, porque nós criamos pontos de fraqueza na rede de água da Corsan. Então, só para esclarecer essa questão. Queria também salientar a respeito de uma nova fonte de captação. Eu concordo com o de Girone, isso está um pouco atrasado, se trabalhou bastante, se discutimos bastante essa questão, tivemos muito próximo disso, né, de comprar uma área lá perto da barragem e fazer um grande açude, e aí o prefeito tinha feito um acordo com a Corsan, e aí eu acho que por fruto até desse novo processo que nos se aproxima, o prefeito declinou disso, né, de Gerônimo? Senão, de repente, a gente já estaria até com essa captação pronta. Mas eu comungo disso, realmente essa é uma necessidade que Lagoa Vermelha tem, uma nova fonte de captação. Nós temos hoje, como plano 1, um grande açude acima da barragem da Corsan, com a contribuição do rio Passinho Fundo e do arroio, não vou lembrar o nome agora, tem um outro arroio ali que faz uma contribuição também, esses 2 rios fariam o abastecimento desse grande lago de aproximadamente 5 hectares, que daria uma garantia muito grande para o município de Lagoa Vermelha. Então, isso também está se negociando, mas não mais com a ênfase que estava tendo por conta desse processo aí que se avizinha. Foi feito o secretário já falou, foi feito aí pela companhia Corsan, gastamos aproximadamente R$500 milhão e fizemos uma limpeza, uma dragagem e uma ampliação da barragem da Corsan. Não é o suficiente, eu admito isso, não é o suficiente, mas dá uma garantia muito maior. Sabe? Lagoa Vermelha também não está muito longe das cidades vizinhas, que quando nós tivemos esse problema que o de Jerônimo falava, tinha cidades nossas que já estavam em racionamento. Né? Então, é realmente um limitador para o nosso abastecimento, mas ainda dá uma certa tranquilidade aí para uma seca não muito prolongada. O Fundo Municipal de Gestão Compartilhada, essa é uma questão bastante importante. Eu acho que não tem nenhuma cidade no estado do Rio Grande do Sul, no tamanho da nossa,
de Jerônimo que tem o fundo de gestão compartilhada. Então, Lagoa Vermelha é privilegiada nisso, né? Isso é importante que a gente, com o Corsã, enfim, né, para que a gente tenha esse processo, essa continuação desse processo. O fundo tem ajudado muito. Ele falou da questão da TV, a questão de hastes eletrônicas, que são equipamentos onde a gente consegue fazer, detectar vazamentos, né? Porque é importante vocês saberem que hoje existe um dado que diz que 60% dos vazamentos que nós consertamos, e aí os colegas acham que é mais do que isso, são invisíveis, né? Então, é muito importante a gente ter esses vazamentos. Lagoa Vermelha também tem hoje um número de aproximadamente 32% a 35% de perda, que não é o ideal, né? Óbvio, estamos falando de 30% de perda, mas o nível da Corsã é de 50%. Então, Lagoa Vermelha tem essa situação também do trabalho diferenciado. E o mais importante que eu queria falar para vocês nesse processo que a gente vive agora. Lagoa Vermelha não conta com contrato operacional há mais de 15 anos, senhores vereadores. E essa economia que eu, na condição de gestor, mas com certeza com o apoio dos colegas, proporcionou uma redução de custo, enfim, uma economia substancial de aproximadamente 30% do dinheiro que precisa para fazer o esgoto da Lagoa Vermelha. A gente não fez porque nós somos um todo. A Corsã é um caixa único, enfim, a gente não tem como operar esse recurso. Mas nós temos números para provar isso. É a única cidade, presidente do Estado do Rio Grande do Sul, que trabalha nessa condição. Com caminhão valetadeira. As outras cidades, para vocês entenderem, são reto-escavadeiras, né, com contrato que no final do mês se mede tudo. Não estou dizendo que seja irregular, mas enfim, as outras cidades trabalham dessa forma. E a gente optou por isso e acredita muito nisso, né, porque realmente isso é um diferencial. Imaginem você se a gente tivesse, vereador Ranieri, a condição de segurar esse recurso da Lagoa Vermelha e ter hoje 30% do esgoto da Lagoa Vermelha já tratado. Né, de Jerônimo, que você falou, da situação das sangas, que se preocupam muito. Então, isso é um dado que eu queria deixar para os senhores vereadores também, porque realmente é bastante importante, né? Lagoa tem esse diferencial. E te respondendo, Jerônimo, assim, ó, é um anseio, e eu concordo aqui na íntegra com ele, sabe? Isso é um trabalho que está no mínimo 30 anos atrasado, a questão do mapa das nossas redes, né? A prefeitura quebra muito as nossas redes, né? Hoje, até com uma condição um pouco melhor, existe uma solicitação de acompanhamento, tivemos períodos mais complicados, né? Empresas terceirizadas também, vereador, que não fazem uma solicitação de acompanhamento, empresas de energia elétrica que fazem perfuração de postes e tal, acabam quebrando. Essas independentes, né, Jerônimo? Porque nem que você tenha aí um cadastro de rede, se a pessoa não faz o questionamento, aonde que está a rede vai quebrar igual. Nós estamos recebendo, Jerônimo, já está licitado, um georreferenciamento de toda a rede de Lagoa Vermelha. A Corsã está fazendo esse investimento nessa rede. Então, eu queria dizer para vocês, eu não quero me alongar ainda mais, sabe? Eu quero me colocar à disposição para questionamentos. Lagoa Vermelha tem uma situação diferenciada, sabe? Nós temos aqui um trabalho diferenciado, defendemos a Corsã num todo, né? Acreditamos na Corsã, acho que a Corsã é viável, é possível fazer saneamento com a Corsã, eu acredito nisso, né? Eu, José Alduíra, acredito nisso, e vou trabalhar até o último momento para que nós tenha o melhor para o abastecimento de água em Lagoa Vermelha. Muito obrigado. Algum vereador tem algum questionamento? Valdir Pomate, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, funcionários da Corsã, presidente do Sindiágua, aos nossos secretários, funcionários da casa, muito obrigado pela presença e quem está nos acompanhando. Amigo Alduíra, eu tenho duas perguntas a fazer. Se fosse construído esse açude que o senhor diz lá na região dos Pesamilhas, onde eu criei, que eu conheço aqui, La Palma, eu vejo que a vazão das duas sangas que nós temos hoje lá é muito pequena, gente. Lá a gente não tem mais água. Mas a tubulação que seria usada para vir água para cá seria a mesma. Certo. A captação só sairia de uma, vinha para outra e seria a mesma. E o senhor acha que aquela sangue ali tem condições de nós manter a água aí para uma seca do jeito que está sendo hoje? Eu conheci aquilo ali, que dava uma chuva, passava por cima das pontes. Hoje o senhor passa chinelo de dedo lá. Verdadeiro. Eu me preocupa a quantidade de água que tem hoje lá, se sustentaria a nossa cidade.
Tá. É uma preocupação que eu tenho. Não, e é pertinente, vereador Pomati. Qual é que era a nossa ideia, sabe? Numa situação de chuva, né? Que a gente tem aí um laninha, né? É isso, né? Laninha, né? Chuvarada, é isso. Laninha. Que uma chuva acima da média, nós usamos essa água para fazer encher essa barragem, e aí nós tiramos uma pequena contribuição para o mate, sabe? Uma contribuição bem pequena. Se trabalha daí também uma questão ambiental, que você tem que ter autorização, né? Daqui a pouco até que um desses mananciais cruze por dentro. Perdoe aqui se eu falo alguma coisa que não é das mais corretas, porque não é a área de meu conhecimento. Mas se trabalha também, se cogita isso, Pomati, para que a gente consiga, porque ele vai margear esse açude. Daqui a pouco ele passe por dentro e faça essa contribuição. Mas a ideia é que nós encha ele na época das chuvas e depois uma pequena contribuição para que ele tenha uma situação de que fique sempre cheio, para numa situação de dificuldade a gente possa usar. Porque se idealiza que a gente consiga lá aproximadamente 250 mil metros cúbicos de água. Isso com certeza absoluta, se a gente tivesse essa água armazenada, a hora que isso não fosse suficiente para abastecer a Lagoa Vermelha, a região inteira não teria mais água. Com certeza todas as cidades, Passo Fundo, enfim, cidades maiores que a nossa, com a contribuição até maior. A minha preocupação, Alduíri, presentes aqui, é que aquilo ali antigamente era rodeado de matas, hoje não tem mais. Esse é o problema, né? Infelizmente está tudo desmatado, nós temos lavoura até a beira da sanga, banhados, foram secados, então é essa a preocupação, que a vazão dessas duas sangas, eu falo nem rio, não são mais sangas que tem hoje. Quer ver, Pomati? Eu me passei até e deixei de passar uma informação bastante importante, que nós trabalhamos com o plano A questão desse açude, e um plano de contingência nós buscar água no Rio Quebra-Dente, num projeto de médio e longo prazo. Ótimo. Sabe? Isso seria daí, realmente, a garantia total para o abastecimento da Lagoa Vermelha. Outra, o senhor falou aí, foi na sua fala, o senhor disse que essa empresa, agora não lembro o nome, que prestou o serviço. Bripasa ou MPX? NPX? Foi essa? MPX foi asfalto. E a Bripasa fez a rede da Corsã. Mas o qual que fez um péssimo serviço? A MPX. Essa fez Essa sim. Essa também, ela fez o asfalto? Essa que fez o asfalto. Mas e a fiscalização? Quem contratou essa empresa? Desde o início, um péssimo, é uma acusação grave que o senhor está fazendo aqui, não sei se cabe essa discussão aqui, mas saiu na pauta, eu vejo uma acusação bem séria. Quer ver, Pomati? Eu tenho ordens de serviço, eu tenho como comprovar isso, sabe? Não, o serviço de vocês é da Corsã, é o que eu sempre digo, se houver privatização, eu quero ver para quem que eu vou ligar. Hoje, se eu vejo um vazamento, eu ligo para qualquer um de vocês, dali meia hora que estão lá olhando. E se chegar a ver essa privatização, eu vou ligar para um 0800, vou ficar 3 dias no telefone, não vou conseguir nada, e nós vamos perder água. Então, deixar claro para vocês aqui... Você sabe que, para agendado, me parece, presidente, para mim vir nessa casa explicar um outro processo, que é importante a gente não falar agora, para não misturar os assuntos, que é a questão do padrão da nova ligação nova. Nesse dia, inclusive, quem não tem ainda, eu quero fazer um link direto com todos os vereadores, para que a gente tenha isso, né? Qualquer problema, se ligue direto. Eu acho que é isso. E quando o secretário falava sobre a questão da Corsã e a prefeitura, eu considero a Corsã um braço da prefeitura, quase que uma secretaria do município. Sim. Porque são interligados, não tem como trabalhar de forma diferente. Perfeito, concordo plenamente com o secretário. Não, mas eu só queria, assim, parabenizar os funcionários da Corsã. Como eu disse antes, eu ligo para qualquer um deles aí, a própria rádio da manhã geralmente dá uma notícia, dali a 15 minutos o pessoal já está lá, então, e se houver essa privatização... Eu tenho preocupação, Pomati, que o Miro bota a Corsã na justiça. Que é o nosso funcionário agora. O Miro é praticamente uma prestação de serviço. Não, mas assim, bem satisfeito, me preocupou essa questão. Não, mas é pertinente. Fez isso. Concordo. E essa questão do açude, tudo bem, mas for uma nova barragem, que bom que estão pensando naquele rio lá. Sim, também, isso não está descartado. Muita maior, mas eu acredito também que a despesa seria fazer tubulação tudo nova, também não é fácil. Mas, estamos aí. Pode contar comigo, vocês aí, funcionários da Corsã aí, que eu sou muito tranquilo aí, sou contra essa privatização e contra esse... Sei que o prefeito assinou hoje lá também, se dos 307 municípios nós estamos entre esses 11 aí, eu já vou deixar meu voto claro nessa audiência pública aqui, tá? Que esse protocolo de intenção aí eu sou contra. Muito obrigado. Obrigado, vereador Valdir Pomati, pela contribuição. Se me permite, senhor José, tem mais alguém que fazer algum contraponto? Secretário de Jerônimo? Eu só queria complementar a pergunta que o Pomati fez, quem contratou a MPX e quem eram os fiscais.
Na verdade, a contratação da empresa foi em novembro de 2016 que nós começamos a obra. Então eu participei da reunião de transição entre os governos e ali nós tivemos uma reunião onde fomos apresentado o contrato assinado com a empresa, as informações da Caixa Federal e também os 2 fiscais que seriam fiscais da obra. 24 horas depois, o prefeito Getúlio me chamou, o prefeito Gustavo Eleito estava em outras reuniões, me chamou e me apresentou a renúncia de 2 fiscais que não queriam assumir a presidente Vargas, a obra, e aí nós convencemos, eu e o prefeito Getúlio, que o Leão Vassalli assumisse pelo menos o primeiro trecho, que era a Não dá para entender nada. Eu acho que... Então, eu recebi a informação do prefeito Getúlio, que nós estávamos numa transição, de que os 2 fiscais nomeados pelo contrato não estavam renunciando ao contrato e nós tratamos de trabalhar junto ao Leão Vassalli para pelo menos ele assumir o início da obra, porque a obra teria que se iniciar naquele ano por questões contratuais e de prazo. Então, ele se comprometeu, ele assinou a RT do trecho da rua Valdomiro Nepomuceno, que depois tivemos também que paralisar ela por questão da ação judicial. Inclusive, essa rua é uma que está junto ao loteamento irregular dos Mugens, e fomos questionados também como é que ela estava no PAC. Nos outros programas de pavimentação, as ruas nós tivemos que trabalhar, e excluindo algumas ruas por ter impedimento de investir naquela área. Mas então o Leão Vassalli assumiu o primeiro trecho, depois foi terceirizado por sugestão do próprio Getúlio na época. Então, se o Leão não quer continuar na fiscalização, vocês fazem um contrato, nós começamos a trabalhar com a contratação, foi contratado um fiscal terceirizado, eu acompanhei 108 dias o diário de obras, como não fiquei satisfeito com o que acontecia na obra e o que era relatado no diário de obras, nós extinguimos o contrato, fizemos distrato com ele e chamamos o segundo fiscal, que aí sim, fiscal terceirizado mais Leão Vassalli, foram responsáveis pelo acompanhamento da obra. Então, é essa a resposta que eu tenho. Perfeito. Obrigado pela contribuição. Voltando à pauta do nosso projeto aqui, que está da discussão, não sei se o senhor tem mais alguma colocação. Eu queria só mais uma complementação do que o Jerônimo falou, sabe? Assim, eu acho que a gente não pode, senhores vereadores e comunidade, em hipótese alguma, botar pano quente. E eu tenho um defeito ou uma virtude, e eu concordo com ele quando ele fala que o trabalho foi excepcional da Abripaz até o ponto da Bento Gonçalves. Isso. E ali nós tivemos problemas, sério, sabe? Foi um trabalho, mesmo termo, péssimo da Corsan, tanto é que foi rescindido, a gente fez uma reunião com a prefeitura e não dava para aceitar mais aquele tipo de trabalho. E a Corsan, como gestora daquele contrato, depois de várias cobranças do município também, porque não é só ali também, né, nós temos problema lá embaixo, no bairro São Sebastião, onde ficou muito mal feito o calçamento. Isso não pode ser admitido, sabe? Não, independente de quem que está gestionando, acho que nós temos que ser sérios e temos que cuidar disso, né? Então a Corsan também tem, depois desse momento, e eles vieram justificar porque eles quebraram, a empresa Abripaz quebrou, mas isso não é justificativo, né? Se você não tem mais condição, você tem que simplesmente entregar a obra e dizer que não tem mais condições, né, vereador? Então é só uma complementação. Muito obrigado. José Adúlio, gostaria de agradecer a sua participação, de grande valia, de grande contribuição a todos nós vereadores e a toda a população que nos acompanha. Muito obrigado. Acredito que não tenhamos... Queria, previamente, acho que ouvimos todos os contrapontos, né? De quem nos acompanha, da plateia, do plenário. Gostaria de agradecer a participação do vereador Ranieri, vereador Pomati, vereador Wilson Papeleiro, vereador Josmar, vereador Márcio Marques, vereador Luiz Carlos Crames, que há pouco nos deixou, a toda a equipe da Corsan, que é aqui representada, do Sindiágua também, os secretários da UVAN, secretário de Gerone, a imprensa, assessores dessa casa, internautas que nos acompanham. De grande valia para todos nós essa questão da água, que é o nosso maior bem e nosso maior patrimônio. E eu tenho certeza absoluta que temos que prezar por ela. E peço a Deus que dê entendimento e sabedoria para que se tome a melhor decisão e que seja para o melhor de todos.
Declaro encerrada essa audiência pública. Desejo a todos uma boa noite.